Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que eu sei sobre Luan? Sair do Corinthians e voltar para o Grêmio. O negócio está acontecendo, eu diria que está encaminhado e eu vou te dar maiores detalhes a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu até demorei para fazer esse vídeo porque eu precisava confirmar algumas coisas, eu precisava apurar outras situações e também tinham algumas situações pendentes. Ainda existem, tá? Mas a tendência é muito grande, gente, que nesses próximos dias o Luan confirme a sua saída do Corinthians para retornar ao Grêmio. A gente não pode cravar esse tipo de situação porque, como sempre, é um negócio complexo e que depende de muitas pontas. O Luan tem contrato com o Corinthians até o final do ano, existem débitos do clube com ele, existe um valor que ele teria por direito a receber até o fim do contrato e existe uma decisão por parte do jogador e do seu staff em abrir mão de uma parte, a totalidade, dificilmente pelo que o Corinthians ainda deve para ele, para que depois ele possa se dirigir ao Grêmio. Vamos com as duas pontas aqui. Primeiro a parte do Grêmio. Cara, o Renato pediu. O Renato conseguiu convencer o presidente Alberto Guerra e o Renato está disposto a recuperar esse jogador. Mais do que isso, o Grêmio só está esperando a liberação de Luan com o Corinthians para que ele possa jogar no Grêmio. Com moldes contratuais já definidos. Eu não consegui precisar ainda que cláusulas de produtividade ele teria, se o contrato iria até o final desta temporada ou até o fim do ano que vem, mas o Luan baixaria muito, mas muito a sua condição atual salarial que ele recebe no Corinthians, o que a gente já sabia que seria uma realidade. Ele recebe, como o próprio Duílio Monteiro Alves revelou, R$800 mil lá no Clube Paulista, ou aqui no Clube Paulista, e no Grêmio receberia em torno de 200 mil inicialmente. Aí a gente não sabe se esse valor, por conta de cláusulas de produtividade, aumentaria numa próxima temporada, ou se o contrato seria rediscutido. O fato é agora. Agora a questão é que Luan se reintegraria ao Grêmio com esse salário menor em relação ao seu potencial de mercado, ou ao que ele ganha no Corinthians, e ele já, digamos assim, faria parte do grupo do Grêmio para o segundo semestre. Mas isso com a liberação do Corinthians. Inclusive o Alberto Guerra, o presidente do Grêmio, que era o cara mais resistente, inclusive no início do ano, o Paulo Calef, vice de futebol, que já foi desligado, inclusive, vetou a contratação do Luan. Quando o Renato e Luan conversaram no início da temporada para fazer um molde parecido com o que aconteceu no Santos, o Grêmio pagando uma parte, o Corinthians pagando a outra para que ele jogasse aqui nessa temporada, o Paulo Calef estava montando um time do zero, queria olhar para frente, não queria repatriar ninguém, estava envolvido com a contratação do Soares. O Grêmio tinha outras prioridades, o Luan não era uma questão e, portanto, o negócio não aconteceu. Agora é diferente, o Luan ele se libera do seu clube atual, do seu vínculo atual e vem de graça, podendo negociar com aquilo que o Grêmio quiser. Também tem uma situação mais sensível, em relação ao que está acontecendo. O Luan se inviabilizou no Corinthians depois de tudo que aconteceu, das entrevistas que ele deu, da agressão que ele sofreu no motel, do clube deixá-lo treinando em separado durante todo esse tempo. Não tem mais clima, não tem mais condições dele permanecer por aqui. E aí o Grêmio, percebendo isso, abriu uma janela para o jogador que obviamente está cedendo sob vários aspectos para poder voltar a jogar futebol. Parte do Grêmio. O Alberto Guerra também, que era o cara mais resistente, concedeu uma entrevista no Rio Grande do Sul e disse que sim, o Renato conversou com ele, que o próprio Alberto Guerra conversou com o Luan e que eles estão dispostos a recuperar o ser humano. O Luan tem uma história linda no Grêmio e existiu uma sensibilidade por parte do presidente do clube de entender o momento, a circunstância de poder recuperar um ídolo do clube também, ainda com potencial, com 30 anos de idade e quem sabe poder recuperar pelo menos lampejos daquilo que ele foi, especialmente vestindo a camisa do Grêmio. Parte do Corinthians. O que eu recebi? Que a negociação ela não vai ser difícil, não. Por quê? Porque o Luan quer sair, o staff do Luan entende que é o melhor, o Corinthians quer me perdoem a expressão, se livrar do problema, quer resolver essa situação de uma vez por todas. Então a negociação, o empresário Paulo Pitombeira, que cuida da carreira do Luan, tem livre trânsito no Corinthians, tem uma relação muito boa com os dirigentes, então esse acordo ele vai ser costurado da melhor forma possível. A questão é, vamos para
prática, né? Para definição prática. O Luan teria que abrir mão, não sei se parte, não sei se integralmente. Pelas informações que eu recebi, ele estaria disposto a abrir mão, inclusive na totalidade. Não sei se isso vai acontecer, né? Isso é uma definição do jogador, mas ele teria, com salários a receber até o final do ano, mais 13º, férias proporcional, aquela coisa toda, entre 5 e 6 milhões de reais. É um valor que ele teria que rasgar. Mas já ganhou muito e tudo mais. Sim, quer jogar nesse momento. Tudo isso está entrando dentro de um acordo. Ele vai abrir mão de metade? Ele vai abrir mão de uma parte? Ele vai abrir mão da totalidade? O Corinthians vai fazer um acordo de pagar esses valores em, sei lá, 50 prestações de 100 mil reais? Não sei. Agora, tem uma dívida também de referente a salário, direito de imagem, mas mais precisamente, né, referente a outros meses que totalizam entre 4 e 5 milhões de reais. Então, imagina, seriam 10 milhões no total que o Corinthians ainda deveria para o Luan. Impossível do clube pagar isso à vista de uma vez por todas. Então, tudo isso está sendo costurado e é por isso que vai demorar uns dias para que tudo seja colocado no papel. A questão é, esse acordo está sendo costurado, isso está sendo negociado para que o Luan se libere e aí defina, né, se provavelmente ele não vai abrir mão do que o Corinthians lhe deve enquanto ele era jogador do clube e estava lá cumprindo os seus deveres, né, como jogador, se apresentando lá, treinando em separado e tudo mais. Esse valor ele não vai abrir mão. E aí eu não sei se o Corinthians vai pagar isso à vista, vai pagar uma parte, vai parcelar o resto, vai parcelar tudo, não sei. E aí pode ser que ele abra mão do restante para poder se liberar e ir jogar no Grêmio. É só uma questão burocrática de detalhes que os próximos dias irão tratar para que o Luan volte a jogar no Grêmio. Roberto Guerra recebeu informação, inclusive, do Luan, que ele está há algumas semanas já com um preparador físico particular para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua parte física, porque ele estava imbuído, envolvido em voltar a treinar com o grupo no Corinthians, mas isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. Se convenceu disso e, portanto, está procurando outro clube para jogar e nenhum clube melhor do que o Grêmio nessas circunstâncias, nessa situação. Então, assim, mais detalhes eu trago para vocês assim que a coisa andar, assim que o assunto se desenrolar. O Grêmio tem 10 dias parados aí, o Corinthians até tem um compromisso de Copa do Brasil, mas inclusive o jogo entre Grêmio e Corinthians foi adiado. Vejam só, e o Grêmio só volta a jogar no próximo final de semana. Nesses dias aí, o Renato, que inclusive falou na entrevista depois da classificação contra o Bahia, a classificação era importante, tá? Eu ouvi que, não que fosse um dificultador, mas era importante o Grêmio passar pelo Bahia porque isso facilitaria o ambiente, o convencimento de todas as pessoas envolvidas para que o Luan fosse jogar no Grêmio, né? O Grêmio agora é semifinalista de Copa do Brasil, tá bem no Brasileiro, tá tudo certo, o ambiente tá bem, então facilita para que o Luan possa corresponder. E outros jogadores saíram, né? Jogadores em que o Luan pode fazer a função. O Vina saiu, o Grêmio perdeu outros jogadores que também vai precisar repor na janela, e o Vina estava sendo um substituto como falso 9 do Luizito. Acho que o Grêmio está atrás de centroavante também, mas o Luan pode ser um cara até para preencher elenco. Então, nesse aspecto, o Renato convenceu a diretoria também. Então, agora é questão de tempo para a gente poder confirmar o retorno do Luan vestindo a camisa do Grêmio. E aí, o que vocês acham? Eu já manifestei minha opinião. Eu acho que recuperar o ser humano e trazer um cara importante para que ele recupere o futebol, com Renato, que tem toda a capacidade de fazer isso, né? De recuperar jogadores e ter uma relação muito próxima com o Luan, eu não vejo cenário melhor. Se ele não se recuperar, bom, aí a gente vai ter que analisar com o decorrer dos dias, com o decorrer dos jogos. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!